Jornal RR News, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Veja no RR News desta semana. Embrapa apresenta novas técnicas de cultivo de pimenta do reino. Populares ajudam a escolher a melhor geleia do Brasil. Exportações de suínos e aves seguem em franca expansão. Produtores discutem viabilidade da colheita de café verde. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Com a aproximação da colheita do café, uma discussão se torna recorrente entre os produtores: a viabilidade da colheita do café verde. A Epamig Sul chama a atenção dos cafeicultores sobre as possíveis consequências dessa medida. Agora, os produtores tendem a estar cada vez mais ansiosos, preocupados com os seus compromissos, contas a vencer e tudo mais. Aí, a pergunta é o seguinte: colher o café verde está certo ou errado? Esta pergunta, você que deve responder, produtor, pois cada um tem uma realidade. O que eu quero deixar aqui hoje é uma mensagem de atenção. Colher o café verde pode trazer perdas no grão. Se o café não estiver granado, ocorrerá perda no rendimento, perdas na bebida, na qualidade e maior número de defeitos. Além de prejudicar a planta de café, que exigirá uma força de desprendimento muito maior para soltar o fruto de café verde. Essa força de desprendimento nada mais é que a força de resistência que o fruto oferece para ser desprendido da planta. Ao usar glicídia como tutor vivo para o crescimento da pimenta do reino, pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental confirmam que o sistema reduz em até 46% os custos de implantação por hectare. Além disso, o consumo de água cai pela metade em relação ao utilizado no modelo tradicional e ainda melhora a qualidade do produto. Aqui nessa área experimental, a gente tem o cultivo de 6 cultivares de pimenteira do reino no tutor morto, ou seja, no tutor tradicional, conhecido como estacão aqui no estado, e no tutor vivo de glicídia. A partir dessas análises, que vai de qualidade, viabilidade econômica e desenvolvimento da planta, ou a adaptabilidade dela no tutor vivo de glicídia, a gente teve resultados bem interessantes. Um deles é a qualidade da pimenta. Por que é importante isso, né? A gente avaliou o que na qualidade? A gente avaliou densidade, que é o peso da pimenta, o teor de piperina e o teor de óleos voláteis. Das 6 cultivares que a gente testou aqui e continua testando, todas melhoraram e apresentaram maior teor de piperina em relação quando cultivada em estacão. A piperina, na verdade, é o que dá a pungência para a pimenta, a picância para a pimenta, né? Então, o consumo da pimenta geralmente é in natura, a pimenta seca. Então, quanto mais piperina ela tiver, mais picância você vai sentir, ou seja, sabor e aroma desse produto final. Quando você usa a glicídia, você está deixando de derrubar árvores. Então, o custo do estacão ele chegou a R$30 a R$35 aqui nos últimos anos no estado do Pará. E a glicídia tem um custo máximo de R$5, com uma grande vantagem. Você adquire ele apenas uma vez e a partir daí você consegue multiplicar as suas estacas vivas. E tem uma questão ambiental também. A glicídia, com o passar dos anos, ela vai melhorando a qualidade do solo, porque ela consegue fixar o nitrogênio do ar no solo através das suas raízes. E ela tem uma ciclagem de nutrientes muito rápida. Então nós temos análises aqui de 4 anos atrás, onde você não tinha nada. E se você comparar a análise atual de 2023 da área de glicídia com a área do estacão, o teor de matéria orgânica ela só tem aumentado. Isso é uma questão ambiental muito interessante. Sem falar também que para plantar 1 hectare eu preciso derrubar entre 30 a 35 árvores. Ou seja, 1 hectare no espaçamento de 2,5 por 2,5 eu vou ter em torno de 1.600 plantas.
Com a Glecídia, como eu já falei, você adquire uma vez e consegue estar ampliando sua área de cultivo de pimenta, produzindo seus próprios tutores. A maior prioridade hoje, dentre o cultivo da pimenta do reino, é você ter conhecimento e ter tecnologias para produzir uma pimenta do reino que venha atender todas as questões de sustentabilidade. Sustentabilidade relacionada ao meio ambiente, que nós estamos preservando o meio ambiente, economicamente dando maior rentabilidade aos produtores e socialmente porque faz a inclusão social. E além do mais, quando cada consumidor usar a pimenta do reino produzida no Pará, na Amazônia, vai estar consumindo um produto que é produzido de forma sustentável. Ou seja, que nós estamos cada vez trabalhando para que tudo que saia da Amazônia seja a partir de um sistema de produção que respeite o ambiente. A agricultura regenerativa vem se mostrando uma medida eficiente para uma produção agrícola preservacionista. A criação de corredores ecológicos tem um impacto positivo muito grande no processo. Um trabalho conjunto entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento do Estado vem promovendo entre os produtores de café conceitos de agricultura regenerativa. A medida se mostra importante como forma de garantir alta produção agrícola e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais da propriedade. Então, para a gente da EPAMIG é uma honra estar aqui na fazenda do Grupo Guima, apresentando, fazendo parte desse evento de cafeicultura regenerativa que faz parte desse curso do BDMG. E para nós é uma satisfação muito grande, porque a EPAMIG já trabalha há vários anos aqui, com a Guima, e a gente tem aqui, os corredores ecológicos implantados aqui. Foi a primeira das fazendas que a gente implantou. Para nós, do Guima Café, isso valoriza muito a nossa fazenda, valoriza muito a nossa agricultura, que esse é o novo modelo, que a gente vem pregando, que a gente vem adotando aí já há bastante tempo. A parceria da EPAMIG é fundamental para isso. Isso foi construído lá atrás e vamos manter isso, vamos levar isso como um novo modelo da nossa agricultura. As fazendas que aderiram ao projeto já começam a mostrar seus resultados positivos e, aos poucos, vão se transformando em modelos para que outros produtores também adotem o sistema. É motivo de muita alegria ter a oportunidade de participar de um projeto tão importante, tão bem estruturado, em busca de novos horizontes, novos caminhos para a nossa agricultura, que a cada dia que passa se torna mais desafiador, Acho que, e também a gente fica muito feliz, de ver que a gente plantou, as plantas Sim. lá juntos, Ricardo? Lá do corredor, e agora ver como que tá, e os efeitos, que já está dando positivo na diminuição das pragas. Sim, eu acredito que seja o de mais belo, principalmente dentro da cultura do café, que é uma cultura anual, onde a gente consegue ir monitorando e acompanhando o desenvolvimento, A criação de corredores ecológicos é uma das práticas adotadas mais importantes, garantindo a proteção da lavoura e, principalmente, da fauna local. Há um tempo atrás, no início, a gente destinou essa área para o plantio das árvores, com a parceria com a Madeline, a EPAMIG, e estamos aqui hoje, nesse dia de campo, vendo os resultados, que está produzindo, esse corredor ecológico, trazendo o pessoal aqui para conhecer nosso manejo, manejo da fazenda, manejo regenerativo, No primeiro trimestre de 2025, o agronegócio paulista alcançou 6 bilhões e 400 milhões de dólares em exportações.
Nas vendas ao exterior, destacam-se o complexo sucro-alcooleiro, o setor de carnes, grupo de sucos, produtos florestais e o complexo soja. A balança comercial de São Paulo, no agronegócio, apresentou um superávit de 4,9 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre. Resultado muito importante para a economia paulista, trazendo divisas, trazendo empregos, trazendo receita para os nossos produtores. Na balança comercial, os produtos que mais se destacaram nesse primeiro trimestre foram, na primeira posição, o setor sucro-alcooleiro, em segundo lugar, o setor de carnes, terceiro, o setor de sucos, principalmente suco de laranja em São Paulo. Na quarta posição, os produtos florestais, em que se destacam papel e celulose. No quinto lugar, a soja. E em sexto, o café, produto tradicional da agricultura paulista. Os principais destinos das nossas exportações foram para a China, em primeiro lugar, segundo lugar, a União Europeia, terceiro lugar para os Estados Unidos. Esses três destinos, eles representam um pouco mais de 50% das exportações do agro paulista. O agro paulista mostra sua força e representa 42% das exportações totais do estado de São Paulo, mostrando que o estado de São Paulo tem uma forte presença do agro na sua economia e também nessa representatividade nas exportações. E, além disso, São Paulo é o estado que mais exporta dentro do Brasil, no agronegócio. No ano passado, em 2024, São Paulo liderou o ranking dos estados exportadores e, nesse ano, no primeiro trimestre, continuamos na liderança. São Paulo é o líder nas exportações do agronegócio brasileiro, São Paulo é o líder nas exportações do agro, seguido por Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses 5 estados representam praticamente 2/3 das exportações totais do agro brasileiro. O Sisteminha, desenvolvido pela Embrapa, vem disseminando tecnologias que permitem a produção de alimentos em pequenas áreas. Com baixo custo de produção, ele é uma alternativa para o combate à fome e a comercialização do excedente como fonte de renda. O Sisteminha é uma ferramenta de combate à fome e à pobreza. O principal objetivo dele é fazer um desagravo à fome e tendo a produção, principalmente do peixe, focada no peixe inicialmente, com suprimento, então, de proteína para as famílias, carboidratos, ovos de galinha, etc. O tanque de peixe é o primeiro módulo de 15 módulos do Sisteminha e as pessoas aprendem a ter disciplina, a tratar o peixe, alimentar o peixe na hora certa, a cuidar das diferenças da ração. Então, ele é uma preliminar para que as pessoas possam desenvolver a habilidade de poder conduzir uma produção melhor nos quintais e também em terrenos maiores. Criado em 2011, o Sisteminha beneficia mais de 4.000 famílias em 12 estados brasileiros e está presente também em 7 países do continente africano. O Sisteminha aqui na África tem sido muito importante para a nossa família aqui, a minha família. E também nos trouxe uma solução de acabar com a fome na minha família e conseguimos ter um pouco de tudo, né? Dentro do nosso quintal, em forma integrada de alimentos. E semanalmente também nós conseguimos fazer uma colheita de alguns alimentos para poder se alimentar. E quero agradecer muito, muito mais a todo o pessoal da Embrapa que tem me ajudado com algumas informações acerca do Sisteminha aqui na África. O Sisteminha é adaptado para pequenos espaços, de até 1 hectare, e tem como módulo principal um tanque para a criação de peixes, que pode ser associado a outros 14 módulos produtivos, de acordo com o interesse das famílias e as condições de cada região do país. A cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, novamente será a sede da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, a FEICORTE, que acontece entre os dias 17 e 21 de junho. O evento é considerado um encontro estratégico para a cadeia pecuária brasileira. Com 84 mil metros quadrados de área e uma programação que integra conteúdos técnicos, exposição de marcas, leilões, raças bovinas e equinas, a FEICORTE 2025 quer se firmar como um dos principais pontos de encontro da cadeia produtiva da carne.
O Monumento Natural das Ilhas Cagarras, unidade de conservação federal gerenciado pelo ICMBio, acaba de completar 15 anos. Para comemorar a data, a unidade realizou um evento mostrando ao público em geral o trabalho realizado ao longo desses anos. O público pôde conferir uma exposição de exemplares da fauna marinha nativa da região, cedidas pelo acervo do Museu Nacional. O Mona Cagarras está localizado no Rio de Janeiro e é composto por 4 ilhas e 2 ilhotas. Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. As exportações de carne suína e de carne de frango registraram crescimento no último mês de março. Os dados, divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, são considerados animadores para ambos os setores. As exportações de carne suína do Brasil no mês de março de 2025 foram muito positivas. Fizemos 116,3 mil toneladas exportadas nesse mês, um crescimento de 26,6% contra as 91,9 mil toneladas feitas em 2024. Não foi diferente o comportamento da receita. Vendemos 278 milhões de dólares, um crescimento de incríveis 44,2% em receita cambial. Quando olhamos o trimestre, o comportamento também é muito positivo. Foram 336,8 mil toneladas, crescimento de 16,4%, quase 50 mil toneladas a mais do que foi vendido no ano passado, somente nos 3 primeiros meses do ano. Além disso, a receita cambial quase chegou a 800 milhões de dólares, 789 milhões de dólares, com um crescimento de 32%. Esse desempenho foi puxado principalmente pelas Filipinas, que ao comprar 27 mil toneladas, cresceu 85% contra as importações de 2024, seguida pela China, Hong Kong, Japão, que está aumentando suas importações, além de Chile, Singapura, Uruguai, México, Argentina e Libéria. Essas vendas mostraram que o Brasil está preparado com uma diversificação de mercados que dá sustentabilidade para a suinocultura brasileira e que está preparado, inclusive, para ajudar e colaborar nas eventuais câmbios de venda e de comércio que possam decorrer dessa guerra de tarifas que a gente está visitando no mundo. A suinocultura brasileira, que é sustentável, que está muito bem posicionada como a 4ª maior produtora do mundo e a 4ª maior exportadora, está dizendo ao mundo que, além de ajudar na segurança alimentar, garante comida na mesa dos brasileiros, mantendo um per capita estável para que o brasileiro também possa se beneficiar das exportações da suinocultura do Brasil. Fechou com boas notícias nas exportações de carne de frango brasileiras. Foram 476 mil toneladas exportadas, um crescimento de 13,8% contra as 408 mil que haviam sido feitas em março de 2024. Também em receita houve um crescimento bastante positivo. Vendemos 889 milhões de dólares, 18,5% de crescimento contra o mesmo período do ano passado. É importante olhar também que no trimestre o desempenho é positivo. Os primeiros 3 meses, de janeiro a março, trouxeram uma venda de 1.387.000 toneladas exportadas do Brasil para mais de 150 países no mundo, crescimento de 13,7% em percentual quando comparado com o mesmo período do ano passado. E nas receitas também, só que o crescimento foi maior. Foram 20,8% de crescimento, uma venda de 2.587 milhões de dólares nesses primeiros 3 meses do ano de 2025. Essa venda foi puxada especialmente pela China, que cresceu e comprou mais de 46 mil toneladas, mas também pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos, Japão, África do Sul, Filipinas, União Europeia, México, Coreia do Sul e Iraque, somente para citar os 10 maiores importadores, com mais de 140 países com crescimentos bastante consistentes.
Os preparativos para a AgriShow 2025 seguem a todo vapor. As principais empresas do agronegócio apostam muito no evento, que se caracteriza como a maior feira do agronegócio a céu aberto na América Latina. A Jacto é uma das empresas parceiras da AgriShow desde o seu início. Estamos então celebrando junto com a AgriShow o 30º ano de participação da Jacto na feira. A feira sempre foi muito importante para nós, a principal feira do agronegócio brasileiro e fundamental sempre no nível de comercialização nosso também. Então, a AgriShow faz parte da história da Jacto também nesses 30 anos. As nossas expectativas sempre são muito positivas, né? A AgriShow é uma feira de expressão internacional e a gente sempre leva para ela os nossos mais recentes lançamentos. A gente é uma vitrine, é uma feira muito grande, um número de visitantes altamente expressivo. Então nós temos uma expectativa de muitos negócios, contato com os nossos parceiros, que realmente é muito importante para a gente, assim como, né, e não menos importante, pelo contrário, é atendimento dos nossos consumidores, dos nossos clientes. E é para isso que a gente está lá. Ela representa muito para a Coima, é o principal evento do ano para a Coima, em termos de apresentação de produtos, de relacionamento e de posicionamento da marca. E esse ano a gente tem aí algumas apostas adicionais. Nós vamos estar em 2 espaços dentro da AgriShow, o setor agropecuário, que é o nosso carro-chefe hoje, e o outro que é o setor de controle de pesagem. Então a feira ela é muito importante, de tal forma que a gente até considerou ampliar a participação dela. E as expectativas são muito boas. A gente tem falado com muita gente de mercado, principalmente na área agropecuária. A gente tem aí uma tendência de melhora nos números da agropecuária, na economia em si, em preço da arroba do boi e tudo mais. E, obviamente, está com a grande expectativa de que novos investimentos no mercado vão surgir, principalmente na área pecuária. Nas próximas semanas, você vai ver aqui todas as principais novidades que as empresas vão levar a Ribeirão Preto. E não deixe de fazer a sua visita, conferindo de perto toda a tecnologia disponível hoje para o produtor rural. No quadro Matsuda em Foco desta semana, você vai conferir a importância da nutrição fetal nos bovinos. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, direto do campo. Nós estamos hoje aqui na Chácara Santa Sofia, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, para bater um papo com o médico veterinário Marco Antônio Finardi. Vamos falar de nutrição fetal e como ela influencia no futuro do bezerro. Marco, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Sueli, muito obrigado. E olá aos amigos que nos acompanham pelo Matsuda em Foco. Marco, qual a importância da nutrição fetal para o desenvolvimento do bezerro desde a gestação? Bom, Sueli, quando nós pensamos em nutrição fetal, nós temos que lembrar que é dentro do ventre da mãe que será determinado quem será o indivíduo que nascerá aí no momento adequado. Então é muito importante que os amigos produtores se atentem à nutrição fornecida para as mães, para que nós tenhamos uma nutrição adequada aí no início do período gestacional. Comumente nós temos a cultura de que vacas prens têm uma menor necessidade nutricional, que podem permanecer em pastos de menor qualidade dentro da propriedade, pode-se trabalhar com suplemento de menor concentração para essas matrizes, uma vez que já foi feito o diagnóstico de gestação. E aí é um grande erro que existe dentro do sistema produtivo de bovinos de corte. Haja vista que, após o estabelecimento da gestação, nós teremos no terço inicial de gestação a determinação
da quantidade de fibras musculares, ou seja, a formação exata do indivíduo. E nesse momento, quando nós temos qualquer restrição nutricional para a mãe, logicamente, as mães também restringirão o feto frente a esses nutrientes e comprometerão, por exemplo, a formação de células musculares. E isso, logicamente, pós-nascimento não pode ser mudado. Haja visto que nós só teremos o quê? Hipertrofia ou atrofia das células musculares. Além disso, também, quando nós pensamos no terço médio de gestação, nós teremos o início da formação também de células de tecido adiposo, ou seja, das células formadoras de gordura. E isso também será fator determinante para determinar o nível de produtividade desses indivíduos pós-nascimento, ou seja, qual o grau de acabamento de carcaça que esses indivíduos terão, se haverá ou não marmoreio nas peças de carne produzidas por esse indivíduo. E tudo isso, logicamente, é determinado dentro do período gestacional. Nós temos que lembrar também que, normalmente, nós temos as matrizes, o que, quando são diagnosticadas como prens? Normalmente, o objetivo é que nós tenhamos um bezerro no pé. Então, essa vaca ela estará também produzindo leite. E, logicamente, isso também aumenta o requerimento nutricional dessas mães. Então, em resumo, quando nós pensamos em nutrição fetal, nós temos sempre que lembrar que a nutrição fetal está intimamente ligada com a programação fetal, que é exatamente o que nós falamos agora, a formação do indivíduo, a determinação do número de células musculares, no número de células de tecido adiposo, e tudo isso, logicamente, terá um impacto negativo ou positivo na vida desse indivíduo que está sendo gerado. Então, é muito importante que os produtores se conscientizem que a matriz prenha é o animal mais exigente dentro da propriedade. E a nutrição para esses indivíduos deve ser feita de maneira adequada, com pastagem de qualidade, com bom volume de massa, para que os animais possam colher aquilo que necessitam diariamente, que se tenha uma suplementação apropriada, específica, com níveis de macro, de microminerais adequados para efetivamente suprir toda a demanda desses indivíduos e desta maneira nós termos aí produtos sendo gerados por essa matriz de alta qualidade. E como a dieta da vaca gestante, Marco, ela pode afetar a saúde e o desempenho do bezerro após o nascimento? Bom, Suelen, a partir do momento que nós temos uma dieta desbalanceada ou com níveis insuficientes de nutrientes para a matriz, logicamente essa matriz também limitará esses nutrientes para esse bezerro. Se nós temos então uma limitação nutricional para esses bezerros, consequentemente haverá o quê? Uma menor capacidade ou uma menor produção de células, de tecidos por esses indivíduos. Esses bezerros podem nascer animais mais leves, mais fracos, animais que têm uma menor capacidade, por exemplo, ou demandam mais tempo para se levantar após nascimento, que acabam mamando menos colostro e, logicamente, tudo isso pode incorrer no quê? No risco desses animais adoecerem com uma maior frequência. Então, a nutrição dentro do ventre vai fornecer nutrientes para que esse animal se desenvolva de forma eficiente. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix, através do endereço que está na tela e fazer o seu cadastro. Aliança estratégica entre o Bradesco e a IBM, o EAGRO nasceu em 2023 com a missão de digitalizar o setor. E ao longo desses quase 2 anos, tem obtido resultados satisfatórios. Nós fizemos um primeiro ano em que a gente estava amadurecendo os produtos, amadurecendo as jornadas. Então hoje dentro do EAGRO a gente já tem 5 produtos importantes ali para o produtor. O crédito rural com recursos subsidiados, que esse ano vai ser amplamente aí usado. A gente tem a CPR, que é a cédula do produtor rural, tanto para custeio quanto para investimento. E também a gente tem a CPR Máquinas, que é a única no mercado, que o produtor pode comprar uma máquina dando a sua máquina usada como garantia. E também o Marketplace, em que a gente tem uma série de indústrias, de distribuidores e de cooperativas fazendo o comércio ali dos seus produtos. Então o balanço é muito bom, a gente hoje tem 2,8 bilhões de carteira e 2,4 produzidos só no ano passado, então tem sido anos aí de crescimento muito relevante e hoje nós temos 72 mil usuários dentro da plataforma do EAGRO,
transacionando, fazendo ali alguma atividade para o seu dia a dia. Quais são os estados ou então as regiões que mais se destacam nesses 2 anos? Vamos falar do crédito, né? No crédito a gente tem o maior estado que é o Paraná, então pela própria atividade digital do produtor, pelas cooperativas. Depois em representatividade de valor vem o estado do Goiás, então o produtor também tem realmente aderido tanto à compra de produtos quanto o digital, e a gente tem uma posição muito importante do Sudeste também, São Paulo e Minas, ali dentro. Vamos falar de São Paulo, Minas e Espírito Santo, né? Vamos fazer a tríade ali, especialmente na compra de insumos. Pensando em futuros, próximos anos, os próximos passos, o que vocês já têm desenhado ou então estão objetivando para frente? A gente quer aumentar a nossa participação em serviços diversos. Então, em serviços diversos que eu estou falando barter, são serviços de gerenciamento de propriedade para o produtor rural, aumentar a nossa atividade também em marketplace com mais opções para o produtor pagar e preços mais atrativos dentro da plataforma. E claro que isso engloba a indústria, engloba a distribuição. E claro, continuar crescendo no crédito com mais produtos e mais facilidades, né? Quando a gente está dentro do digital, a gente precisa sempre pensar em reduzir o tempo de operação do produtor e em também dar mais subsídios para ele de taxa. Dando sequência ao prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleias, a entidade promoveu no último final de semana um júri popular em Brasília. O público que esteve no Jardim Botânico teve a oportunidade de avaliar as 10 finalistas do concurso. É uma experiência diferente, né? Porque eu tenho percebido diferentes sabores, uma coisa bem interessante. E como eu sou peruano, né? Tem algumas que são bem apimentadas, então ele dá um sabor mais forte, né? Mais encorpado. Eu sou muito mais das frutas doces, né? Então a gente tinha uma que era espetacular, que eu gostei muito, né? Era uma das primeiras, que era a mais das simples, que chama, né? Eu acho que gostei muito. Agora das apimentadas, eu acho que também foram fantásticas, porque você tem uma mistura, né, de um agridoce, aí você tem uma que você sente mais o ardor da pimenta, mas de qualquer forma a pimenta não tira o gosto da fruta. E eu acho que isso é fundamental. Achei interessante, porque principalmente você não sabe nem qual é a fruta que está ali, você só prova e já dá nota. Isso aqui eu achei muito interessante. A gente vai provando cada geleia, né, e degustando, até você fica tentando descobrir qual que é a fruta, né, se tem uma mistura, se não tem. E eu acho que tem a questão do regionalismo, porque tem umas frutas que são só do Nordeste, tem outras frutas que não são, mas a minha preferida, eu acho, que é uma de cupuaçu. Então, assim, como não tem os nomes das geleias, do que é feito, eu acho que é de cupuaçu. Primeira vez que eu participo de uma degustação assim, gostei demais. As geleias estavam uns sabores assim diferentes, exóticos, e uma delícia. E é interessante que a gente fica tentando adivinhar qual é o sabor predominante na geleia, mas a gente conseguiu identificar muito bem as pimentas, né, na categoria mistas. E a gente percebeu que a pimenta ela vai ficando mais forte em determinados momentos. Então é uma experiência sensorial muito agradável e uma grata surpresa, porque é a primeira vez nossa aqui no Jardim Botânico e a gente teve a oportunidade de participar aqui dessa degustação e experimentar e colaborar, né, com a escolha desse alimento que está presente na vida dos brasileiros. Chegamos num momento tão especial para os produtores brasileiros, né? Etapa do júri popular. Os produtores estão super ansiosos, porque afinal, né, foram 245 geleias avaliadas pelos 12 melhores avaliadores do Brasil e chegamos aqui na segunda etapa, o júri popular, onde o público está podendo apreciar essas 10 melhores geleias do país. E a partir de agora a gente já está na fase também, a terceira fase, concomitante a essa, a gente está organizando, que é a avaliação das histórias desses produtores. Então eles estão sendo entrevistados, né, para a gente poder avaliar um pouquinho, né, essa história, essa trajetória desse produtor, e aí vai compor a nota assim, 40% júri técnico, 50% júri popular, 10% a história, e esse concurso a gente está dando um bônus de 10% àquele produtor que produz a sua matéria-prima, que ele utiliza na produção das geleias, né, então ele vai ter um bônus aí de 10%, aquele produtor verticalizado. Um estudo realizado pela Embrapa revelou que o trigo produzido no Brasil tem uma pegada de carbono menor que a média mundial. A análise, feita em 61 lavouras, além da indústria moageira do sudeste do Paraná,
apontou que a adoção de práticas sustentáveis e tecnologias já disponíveis pode diminuir em até 38% o impacto ambiental da produção do grão no país. Investindo pesado em portfólio, a Case IH anuncia a renovação completa em toda a sua linha, trazendo diversas novidades para o mercado de máquinas agrícolas. A pedida por um agronegócio mais sustentável é uma demanda global. E para não ficar de fora desse cenário, as principais áreas do setor estão se mexendo para atingir esse objetivo. Você começa a ver os produtores brasileiros buscando, novos mercados, como a Europa, como o Japão, que tem necessidades, de comprovação de práticas sustentáveis diferente, e também entradas em novos mercados, por exemplo, o SAF, na cana, o combustível de aviação renovável, E outras coisas que começa a ver também financiamentos bancários atrelados a práticas sustentáveis. Então quem faz mais práticas consegue às vezes financiamentos com taxas melhores, principalmente de bancos internacionais. Então você começa a ver o agro entrando nisso. E para ele conseguir fazer esse tipo de coisa, ele precisa de tecnologia, porque ele consegue até um nível, em agricultura regenerativa, por exemplo, sem o uso de tecnologia avançadas nas máquinas, e começa a ver. Então a gente começa a ter que oferecer, nesse ecossistema desse produtor, esse tipo de tecnologia para ajudar ele a alcançar isso e conseguir de novo melhoria na sua rentabilidade. E é justamente pensando nessa sustentabilidade e também nos resultados dos produtores que a Case está renovando seu portfólio e trazendo ao mercado 16 novas máquinas. A gente está, que a gente chama de New Gen, a nova geração de soluções Case, começando a partir desse ano. Então, até 2028 a gente tem a renovação de 100% do nosso portfólio. Esse ano nós estamos fazendo 16 lançamentos, 10 Aero e mais 6 de Tech. Que eu sempre falo, agora não dá mais pra gente falar só do produto, do ferro, tem que falar do produto e da tecnologia. Então estamos fazendo 16, sempre isso dentro de tratores, renovando uma boa parte da nossa gama de tratores, a linha de colheitadeira com a série 160 260 agora é a F10, renovação em plantadeiras, toda a nossa linha de pulverizadores e também com tecnologias como drone, como tecnologias de aplicação super inovadoras. Da onde surgiu essa decisão? Como vocês enxergam essa questão da tecnologia dos drones, pensando também na agricultura brasileira? Eu acho que assim, é parte do nosso papel, primeiro de não pensar em nós como fabricantes de máquinas agrícolas, mas sim provedores de soluções para o produtor. E esse olhar, ele permite a gente enxergar algumas tendências de mercado, onde novas tecnologias como o drone, que antes não era uma ferramenta de pulverização, ela entra para melhorar alguns dos trabalhos que hoje é feito para o produtor. Então a gente tem obviamente um histórico muito importante aí com autopropelidos, mas quando a gente olha drones, a gente vê uma série de vantagens que isso traz, não causa amassamento, ele consegue entrar inclusive em terrenos úmidos e ele consegue fazer uma pulverização, inclusive por ser uma máquina elétrica e que voa, com consumo de combustível muito mais baixo. Então não é necessariamente que o drone vem para substituir o pulverizador, mas dentro dessas características ele complementa muito bem o sistema de pulverização do agricultor. Então quando a gente combina um drone com um sprayer, o produtor ele consegue aplicar nas mais diversas situações que ele tem, fazendo com que ele tenha uma aplicação no momento certo, reduzindo assim os custos e melhorando aí a inteligência agronômica dele. Então a gente tenta manter uma mente aberta e assim a gente consegue ver essas novas oportunidades e como elas complementam as soluções que a gente oferece. Então nós estamos lançando agora na AgriShow 2 modelos. O P150, que é um drone com capacidade de 70 litros de pulverização, e também o P60, que é um drone com até 30 litros de pulverização. Então os dois modelos, obviamente, esse aqui que nós estamos vendo aqui atrás, por incrível que pareça, é o modelo P60, que é o menor, E essa gama, ela permite que a gente ofereça essa solução tanto para o pequeno produtor, às vezes aquele produtor que está usando um pulverizador de arrastro ou montado de pequeno porte, dando um salto tecnológico, com uma aplicação inclusive localizada e de precisão versus o que ele vinha usando antes, inclusive num custo muito menor.
E o P150, né, que já é um drone pulverizador aí que consegue nos dar uma capacidade de pulverização de uns 20 hectares por hora, que consegue aplicar áreas maiores, né, e atender produtores aí até seus 300 ou 400 hectares de uma forma muito tranquila. Mesmo na era das redes sociais, a interação pessoal segue sendo uma poderosa ferramenta na relação entre a marca e os clientes. Dessa forma, as feiras e os eventos estratégicos são considerados potências para essa troca de experiências ao longo do ano. As feiras seguem um calendário próprio, né, de todo ano na mesma época, não necessariamente segue o calendário agrícola dos nossos clientes, né? Então a gente tem que estar presente nas feiras também, para nós é fundamental. A gente tem as feiras oficiais, fábrica, e as feiras regionais que os concessionários montam nas suas regiões, né? E aí, para pegar o calendário das épocas certas para cada equipamento e fazendo o trabalho de vendas e tal, a gente faz o uso da demonstração. A demonstração do equipamento, demonstração comercial, é uma tática também que a gente usa forte. Então, se eu vou vender, por exemplo, está na época de eu vender plantadeira, quando for lá por julho, é a hora de eu demonstrar, né? Que é a hora que a gente tem que ter aquele pico de vendas. Então, é a hora que as máquinas têm que estar no campo, né? Rodando. A mesma coisa para a parte de colheita, tem a sua época certa de você fazer a parte, porque daí a gente escolhe, né, o que a gente vai fazer, em qual região, com o concessionário, essa parte de demonstração de equipamentos no momento exato da troca, né, por parte do cliente. Como que o produtor avalia que é a hora dele, é o momento dele investir num maquinário novo, hoje? Hoje ele está mais profissional, né? Como ele está mais profissional, ele começa a já medir custos. Então, é a mesma coisa com o nosso carro. Quando a gente vê que começa a dar mais despesa, como a gente chama, ele vê que está na hora de trocar. Então, ele faz a mesma conta, né, para todos os equipamentos, né? Lógico que o período varia muito de uma máquina para outra, mas ele, em função do custo de operação, de manter aquela máquina, ele já nos procura no momento que ele acha que ele deve trocar. Realizada pela Syngenta, a reunião estratégica Aliança 2025 debateu temas relevantes para o setor, como a representatividade do cooperativismo e as expectativas do atual cenário macroeconômico. Reunindo o time da Syngenta e algumas das maiores cooperativas do Brasil, o futuro do agronegócio foi discutido aqui em São Paulo. Trazendo o tema Jeito Syngenta de Ser, o evento destacou a importância de constantes inovações e da parceria que envolve 65 cooperativas. Toda vez perguntam pra gente, né, o que faz da Syngenta diferente das outras empresas? Ou se você tivesse que falar da sua empresa na sua casa, para sua família, como você apresentaria a sua empresa? Né? E a Syngenta ela tem um jeito único de ser. Hoje a gente tem vários profissionais em empresas concorrentes que já trabalharam e vieram dessa escola Syngenta, né? E eles são excelentes profissionais, mas existe um negócio na Syngenta que só acontece na Syngenta, é uma química. E a gente é uma empresa que vai desde o nosso engenheiro agrônomo de campo até a nossa recepcionista que trabalha no nosso escritório central, o pessoal da fábrica, o pessoal do nosso call center, o pessoal da área de financeira, todo mundo é uma empresa apaixonada por cliente. A gente tem no cliente uma obsessão de atendê-lo bem, de fazer o negócio dele dar certo. O sucesso dele é o nosso sucesso. Isso é uma cultura, isso é um DNA que percola em todos os setores e todas as áreas. E junto com essa obsessão de ter paixão pelo nosso cliente, a gente é uma empresa de inovação. A gente inova em tudo que faz. A gente procura inovar todo ano, que vai além de produtos, que vai além de lançar novos produtos. A gente inova na maneira com que a gente constrói a nossa plataforma financeira para dar crédito.
A gente não faz um CRA, um barter, a gente tem uma plataforma chamada Side, onde a gente reúne os principais bancos, fintechs e leva para o agricultor um leque, um cardápio de opções para ele produzir mais. A gente inova na maneira de chegar junto com as cooperativas no projeto Aliança, onde a gente trabalha elementos de capacitação, de gestão que vão desde os balconistas até os níveis de gestão dentro das cooperativas, desenvolvimento a campo de tecnologias, o projeto Aliança, ou seja, a gente inova em tudo que a gente faz. Então, inovação e paixão pelo cliente faz desse DNA ser o jeito Syngenta de ser. E por isso que a gente tem a bota aqui como pano de fundo, para a gente reviver e resgatar essa essência para quem está se juntando a nós, a velha guarda. Esse é o grande princípio de trazer o DNA a ser vivenciado no dia a dia, e é isso que é o jeito de ser Syngenta. E nesse contexto, qual a importância da parceria com cooperativas? As cooperativas elas estão aqui por mais de décadas, né? Inclusive esse ano a gente comemora, foi reconhecido pela ONU há 25 anos já, que as cooperativas elas têm um papel importante no desenvolvimento econômico, social e ambiental. Isso faz as cooperativas ser um agente transformador da agricultura brasileira. Ela consegue levar tecnologia e desenvolvimento rural para pequenos agricultores espalhados por esse Brasil afora. E tê-los como parceiro, uma empresa que é uma empresa de tecnologia como a gente, apaixonado por clientes, é fundamental para fazer com que toda essa tecnologia chegue em todos os cantos, a todos os agricultores, mesmo que sejam agricultores familiares, pequenos, para nós eles são importantes. A atuação do cooperativismo e seu potencial para os próximos anos foram temas abordados no painel Aliança que Move o Mundo. Do seu ponto de vista, em relação ao cenário macroeconômico atual, quais são os principais desafios e oportunidades para as cooperativas? Bom, nós estamos vivendo num momento de grande incerteza, né? Todos nós esperávamos essa questão da mudança do governo americano, mas ninguém esperava que ia ter uma mudança tão radical. E isso trouxe um ambiente de grande incerteza para o mundo, né? Então, nós estamos vivendo isso. Esse é o desafio que nós estamos vendo agora. Um momento de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O que é o desafio nosso? É levar para os nossos cooperados um pouco de segurança. Então, é nesse momento que o cooperado precisa da sua cooperativa e com todo o suporte que a cooperativa pode oferecer para os nossos cooperados, nós estamos nos aproximando de um novo ciclo, né, o plantio das culturas de verão para 25, 26. Então, o que uma cooperativa pode fazer? É levar uma boa oferta de insumos para os cooperados adquirirem, com uma boa relação de troca. Então, insumos com preços adequados, oferecer também um preço para a produção de soja e de milho para os nossos cooperados, de forma que eles façam uma boa relação de troca. E como você enxerga o panorama do agro brasileiro para os próximos anos? Olha, eu vejo com um futuro brilhante para o nosso agro, né? Então, a nossa agricultura ela produz alimentos para o mundo, né? Nós realmente estamos produzindo os alimentos para alimentar os brasileiros e mais 800 milhões de pessoas fora do Brasil. Mas a agricultura agora não é só alimentos, a agricultura é energia. Veja o caso do milho, né? O etanol de milho, o biodiesel, enfim, tudo isso, e isso traz uma perspectiva para o agro brasileiro maravilhosa. Eu acho que não tem melhor lugar para a gente estar do que estar no agro num momento desse e num país como o Brasil. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!